Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje para falar mais um vídeo sobre Daniel, aquelas 12 finais de semana que eu prometi para vocês, sobre os 12 capítulos de Daniel. Semana passada não deu para gravar o quinto capítulo, eu parei no quarto capítulo, não deu para gravar porque deu problema no meu celular, então eu gravei até o vídeo, mas saiu sem voz, né? E deu um problema no meu celular, que daí eu já tinha resolvido no dia, né? Mas daí deixei para gravar hoje, né? Na noite de sábado, que já é sábado, né? Desde o pôr do sol de sexta-feira, que era o pôr do sol de amanhã, é sábado já, né? Que era o dia do Senhor. Por isso, quero vir trazer hoje o capítulo 5 de Daniel, né? Que é sobre a loucura do rei Belsazar, né? O que ele fez, que ela não aprendeu nada com com os seus antecessores, por isso que ela acabou pagando o preço. Então por isso quero vir hoje aqui para falar para vocês sobre o capítulo 5 de Daniel, que é um capítulo muito interessante. Vale a pena vocês assistirem, a minha pregação, que vocês vão aprender um pouco, né? O que significa um pouco o capítulo 5 de Daniel. Vou fazer um resumo do 1 até o 4, os capítulos de Daniel. Capítulo 1, desolação de Israel. Os anciões, né, que ele ensinava o povo, né, que orava dentro do templo, que levava a palavra de Deus para o povo, estava se idolatrando com falsos deuses, que eles estavam adorando falsas imagens. Por isso, Israel sofreu a desolação. O Império Babilônico, que invadiu Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão, que era um templo belíssimo, né, que foi destruído, e acabou levando o povo cativo por 70 anos. Até no primeiro capítulo de Daniel eu li Ezequiel capítulo 8, falando que Deus levou Ezequiel em visão para Jerusalém e mostrou a abominação que os anciões de Israel estavam fazendo, a população de Israel estava fazendo, adorando falsos deuses, dentro da nação de Deus. Deus não falou para Moisés na sarça ardente, Israel é o meu primogênito, filho primogênito, nação primogênita, de Deus. E mesmo assim, eles conseguiram se perder. Por que conseguiram se perder? Por falta de conhecimento, do povo, que os anciões deviam de passar a palavra para o povo, e os próprios anciões, sabendo disso, mas queriam ficar na idolatria, como existe nos dias de hoje. As pessoas sabem que tem Bíblia, sabem da palavra de Deus, mas quer ficar vivendo na idolatria. Capítulo 2 de Daniel, eu falei sobre a estátua assustadora, o sonho que Nabucodonosor teve, né, que Deus revelou para Nabucodonosor, sobre os impérios que viriam depois dele. Que Babilônia não viveria para sempre, não era eterno. Que depois de Babilônia, viriam, a cabeça de ouro era a Babilônia, peitos e braços, que eram de prata, eram os medos e os persas. A cintura de bronze era a Grécia, as pernas eram de ferro, Roma, e os pés de ferro e de barro, né, que não se misturam, eram os países divididos, né, que os 10 tribos bárbaras invadiram a província de Roma, acabaram e aí destruíram a parte ocidental de Roma. Então por isso que são os pés de barro e de ferro, que foram as 10 tribos bárbaras e que são até os dias de hoje, que a Europa não se mistura, não deram certo, as nações não se ligaram. E no capítulo 3, a sarça ardente, Nabucodonosor, sabia do sonho da estátua assustadora, que o reino dele não viveria para sempre. O que ele fez? Ergueu uma estatueta dele, do deus Marduk, e acabou fazendo que toda a população, chefes, governadores, todos da província da Babilônia, adorassem a imagem. Quem não adorou foi os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego.
não adoraram a imagem, cara, e tiveram fé, cara, e lançaram suas vidas na mão de Deus. Lançaram suas vidas na mão de Deus. Se for da vontade de Deus que a gente entre na fornalha e não sobreviva, que assim será. Mas se for da vontade dele, de ele nos livrarmos, assim será feito. Entregou na mão de Deus. E eles foram salvos. Jesus os salvou. Estava com eles lá na fornalha. E o capítulo 4, que era mais uma loucura de Nabucodonosor. Não aprendeu nada que viveu no capítulo 2, 3 e 4. Loucura, mais um sonho, que era o sonho de uma árvore, que era no meio do mato, né? Animais passeando sobre ele, e que era um vigia. Quem é esse vigia? Jesus Cristo. Que era interpretando, falando para ele, que era para se arrepender, que era para ter um reinado mais, que era mais humilde, que era de dar mais oportunidade aos pobres, que era não judiá-lo, não fazer eles como escravo, mas sim, que era dar uma oportunidade de trabalho para eles, os cativos que vieram de Jerusalém. Que era a nação babilônica, que era judiava muito, cara, dos israelitas. Que era, igual tinha na época do Êxodo, os egípcios judiavam muito dos israelitas, que os babilônicos também judiavam. E por isso, que Daniel interpretou o sonho para Nabucodonosor, que era falando para ser mais humilde com o povo, e ele não aceitou. Ele, numa noite, que foi levado, o que ele fez? Que proclamou a sua glória. Olhou para a cidade de Babilônia, que ele falou: a cidade que eu edifiquei, eu mereço toda a glória. E por um triz, Deus o levou, para ser animal por 7 tempos. Igual o sonho que Jesus Cristo tinha falado para ele: se não se arrepender, você virá animal, você viverá como animal por 7 tempos. O que é 7 tempos de profecia? 7 anos. Depois se arrependeu, viu que a soberania era totalmente de Deus e acabou se arrependendo, ficando humilde, dando oportunidade aos trabalhadores. E pouco tempo de seu reinado que voltou, acabou morrendo, e eu acredito em salvação. Eu acredito na salvação de Nabucodonosor. Que ele se salvou. Antes de eu falar do capítulo 5, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa grande fé, que a gente tem que ter. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa hora, minutos e segundos que eu possa levar a sua palavra para as pessoas, para colocar em seus corações a verdade. A verdade que tem a Bíblia Sagrada. De que todas as passagens são verdades, são verdadeiras, a tua palavra é a verdade. Por isso, meu Deus, que nesses 12 capítulos de Daniel eu possa ensinar claramente, o que o Senhor descreveu, neste livro. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esse momento, por estar passando a tua palavra para as pessoas. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, vamos lá. A escritura na parede, a loucura de Belsazar. Vou ler desde o versículo 1, que era para vocês entenderem. Capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tiraria do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante,
instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam. De frente o candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Vou parar aqui no versículo 5. Vou começar no versículo 6 daqui a pouco. O que aconteceu? Rei Belsazar deu uma festa, que era para 1000 pessoas, ou até mais, né? A Bíblia relata 1000 pessoas. E o que aconteceu? Que era não contente, que era de celebrar com os seus companheiros, os seus comparsas, né? Aquela grande festa que ele fez que era no palácio. O que aconteceu? Cara, ele mandou trazer os utensílios que os babilônicos tinham roubados, que era dentro do templo de Salomão, que eram os utensílios, que eram as taças de ouro, de prata, de bronze, todo tipo, que eram as coisas sagradas, que era que tinha dentro do templo, que era até o candeeiro, que era que Arão acendia, que era que ficava no Santo dos Santos, que era dentro do tabernáculo, que era que só o sumo sacerdote poderia acender. O que eles fizeram? Pegaram os utensílios de ouro, de prata e de bronze dentro, que era do templo de Marduk, né, que quando que eram os babilônicos roubaram, que era lá de Jerusalém, que eles colocaram no templo de Marduk, que era o deus deles lá, né? Que era Marduk mais 600 deuses, né? Que era, os babilônicos tinham mais de 600 deuses. Então, o que aconteceu? Ele mandou trazer, que era do templo de Marduk, para o palácio, que era para a sala do palácio. Que ele começou a desfrutar, que era desses utensílios, que era beber vinho neles, que era acender um candeeiro. Que era, quando acenderam um candeeiro, que era a mão de Deus, que era no meio do fogo, que era acabou, que era escrevendo, que era uma profecia, que era que no mesma noite iria acontecer. Que era uma profecia que na mesma noite iria acontecer. Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar sua interpretação será vestido de púrpura. Tirará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer ao rei a sua interpretação. De novo, mais um rei babilônico errando. Mais um rei babilônico se enganando. O que aconteceu no capítulo 2? Quando Nabucodonosor teve o sonho da estátua assustadora. Mandou chamar os magos, os encantadores, os astrólogos. O que eles fizeram? Nada. Até eles falaram: os deuses não moram com a gente, não andam com a gente. Cara, a gente não sabe. Por isso que Daniel teve que interpretar o sonho para Nabucodonosor. No 4º capítulo, mais um sonho de Nabucodonosor, que era da árvore, dos animais, que se ele não fosse humilde, que ele se transformaria em animal por 7 tempos. Mais uma vez, que chamou os astrólogos, os encantadores, os magos, nada aconteceu. Não aconteceu nada, até que ele ameaçou, que era os sábios os sábios à morte, né, por não, mais uma vez, não interpretar. Porque a teimosia do rei. Cara, se no capítulo 2, cara, não conseguiram interpretar, cara, nem no capítulo 4 conseguiriam. Cara, e mais uma vez no capítulo 5, cara, mais uma frustração. Cara, os magos, os encantadores não sabiam mais uma vez. Cara, quem sabe, cara, é Deus. Cara, Deus do céu e da terra que fez o mundo. Cara, que fez as coisas do mundo, a natureza. É Deus que sabe das coisas. É Deus que tem o entendimento. Cara, que revela as profecias que acontecem, cara, no futuro, cara, um futuro distante. Cara, Deus sabe de todas as coisas.
Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente, não se turbem os seus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto o espírito, excelente conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei repusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que os espíritos dos deuses estão em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. E eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler a escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeias de ouro ao pescoço e serás terceiro no meu reino. Propôs isso para Daniel. Que ele seria o terceiro em seu reino. Por que terceiro em seu reino? Porque o primeiro foi Nabucodonosor. Segundo, Belsazar, que era o próprio, que está falando para Daniel. E terceiro seria ele. Porque Babilônia teve praticamente 5 reis. Mas o mais importante foi Nabucodonosor, que prosperou em Babilônia, venceu guerras, derrotou várias nações. Por isso, que ele foi o primeiro. Depois de sua morte foi o seu filho, Evil-Merodach, que reinou, depois dele. Depois de Evil-Merodach, foi o chefe da guarda, Nebuzaradan. Nebuzaradan, reinou, e acabou morto pela sua esposa. O quarto que reinou foi Nabonido, que era pai de Belsazar. Por que a expressão pai aqui na Bíblia? Aqui a rainha, a mãe Nitróclis, falou para o rei Belsazar. Por que pai? Porque Nabucodonosor era avô de Belsazar. Nabucodonosor era pai de Nitróclis. Então era avô de Belsazar. Mas na Bíblia, é chamado pai porque não dirige a palavra avô, sim pai, que ele foi segundo ao seu reino. Então por isso, que ele veio depois de Nabucodonosor, que era o de mais importante. Então ele ofereceu para Daniel, que era o cargo de terceiro, em seu reino, porque Daniel era um homem importante em Babilônia. Foi governador, depois acabou sendo esquecido, que era pelo rei Belsazar, ficou exilado, dentro do palácio, ninguém mais sabia de Daniel, mas Daniel vivia dentro do palácio, mas viveu exilado. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei a rei a escritura e farei saber a interpretação. Ó rei, Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, a glória e majestade. Daniel, quando o rei morreu, ele fez todo esse discurso, exaltando a soberania, o reinado, de Nabucodonosor. Mas agora ele repetiu, o que Nabucodonosor, repetiu a história de Nabucodonosor para o seu neto, Belsazar. Olha o que ele falou. Ó rei, Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e a grandeza, a glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a glória.
foi expulso dentre os homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais. E a sua morada foi com jumentos monteses, deram-lhe a comer erva com os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo. Até conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que saibas tudo isto. E te levastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E dos teus grandes e tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas Deus, em cuja mão está a vida, está a tua vida, e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Que aconteceu também? Que era, além de ter pegado os utensílios da casa, que era de Israel, que era lá do templo de Marduk, que eram os utensílios sagrados, que era, beberam nos utensílios sagrados. O que aconteceu? Que era, adoraram aos deuses falsos. Não deram glória ao Deus Altíssimo. Usaram as coisas sagradas, mas não deram glória a Deus. Foi o que aconteceu com Belsazar, que eram todos que estavam na festa. Os deuses que não ouvem, não falam, que não agem, não andam. É muito sério isso, povo. E tem nações hoje que ainda continuam na idolatria, que ainda adora a falsos deuses, maçonaria, candomblé, feitiçaria, macumba, fazendo mal às pessoas. Largam essa vida, voltem ao primeiro amor, se arrependam de coração. Saiam desse falso caminho que vai para a esquerda e para a direita. Que anda retamente. Aceita Jesus como seu Salvador. Estamos nos momentos finais. Prestes a Jesus voltar. A segunda vinda de Jesus. Vamos ficar brincando? Vamos ficar brincando de idolatria? Vivendo em falsas religiões, que não pregam que Jesus é Filho de Deus, que distorcem a palavra, deixam a Bíblia Sagrada de lado, e ficam prosperando dinheiro. Não dá mais, povo de Deus. Vamos voltar ao primeiro amor. Eu sei que o mal impera no mundo, mas vamos esquecer o mal, vamos voltar para a verdade. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo que Mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, povo de Deus, o que aconteceu? Daniel deu a interpretação para Belsazar. Falou que Mene era pesado, pesado na balança. Era o reino, pesado na balança, que não prosperou no amor de Deus. Ele sabia o que tinha acontecido com Nabucodonosor. Por ser pretensioso, por dar glória a si mesmo, não dar glória a Deus. De ser arrogante. Ele não aprendeu nada. Por isso, naquela mesma noite, ele foi morto, e os medos e os persas invadiram,
que era a Babilônia, que era no ano 539. Babilônia reinou do ano 605 a 539. Já no capítulo 6 eu vou falar, cara, sobre Daniel na cova dos leões, cara, já com o Império Medos e Persas já dominando, cara, o reino de Babilônia. Babilônia não existe mais, cara, só o palácio, né, cara, mais o seu domínio, cara, o seu poderio, cara, já não estava existindo mais, cara, já não existia mais. Cara, naquela mesma noite, cara, o rei Belsazar acabou morto. O que isso levou o povo de Deus? Cara, levou à morte. Por isso, hoje, cara, as pessoas que fazem mal às pessoas, cara, outras pessoas, que têm inveja de outras pessoas, que maltratam as pessoas, pastores que distorcem a palavra, ensinadores que não ensinam direito, que tem religiões que distorcem a palavra, falam que Jesus não é filho de Deus. Cuidado! Deus é amor, mas também é justiça. Se vocês não se arrependerem, vai ser tarde demais. Vão se perder. Infelizmente, eu estou aqui para acordar a todos, de alertar a todos. Chega, cara, de falsas idolatrias. Chega, cara, de desviar de caminho. Chega de pregar coisas vãs. Chega, cara, de falar que Jesus não é filho de Deus. Que Jesus não é Miguel, no livro de Daniel. Que engana as pessoas, cara, engana o povo. Por quê? Tem pessoas sinceras na católica, tem pessoas sinceras na adventista, tem pessoas sinceras na Assembleia de Deus, tem pessoas sinceras na presbiteriana, tem pessoas que são inocentes, sinceras, na Batista. Então, por que ficar enganando? Por que vocês ficam enganando essas pessoas? Os fiéis abandonam esse caminho, pregam a verdade. Chega, cara, acabou. Cara, não dá mais para ficar vivendo, cara, em falsas doutrinas. Olha o que aconteceu com os reis, cara, que não andaram no caminho do Senhor, se perderam, são ímpios, não vão para a segunda, não vão, cara, sobreviver na segunda vinda, cara, quando a segunda vinda de Cristo. Cara, ficarão mortos, cara, e depois de 1000 anos vão acordar para a perdição, para a morte eterna. Não terá a salvação. Vamos acordar, povo de Deus. Não dá mais para ficar vivendo na idolatria. Abandonem esse caminho. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Para não pensar coisas vãs, mas sim pensar em Jesus Cristo. Aceitar Jesus Cristo em nossas vidas. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este vídeo, Senhor. Quero que eu pude alertar o povo para colocar dentro de seus corações para se arrependerem, voltar ao teu primeiro amor, voltar à tua palavra, para proclamar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essas horas, minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Muito obrigado, meu Deus, neste sábado maravilhoso, dia do Senhor, poder pregar a tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, Deus de minha vida, Deus de minha história. Tudo isso peço e oro em nome de Jesus e agradeço. Amém. Muito obrigado ao povo, a todos vocês que assistem o meu vídeo.
Se inscrevam no meu canal, deixe seu like para o sino notificar, né? Para quando eu gravar um vídeo, para vocês poderem assistir. Ative o sininho, de notificações. Se inscrevam no meu canal, me ajudem a crescer nesse canal, a crescer no YouTube. Eu tenho apenas 26 inscritos. Eu preciso da ajuda de vocês, preciso de 1000 inscritos para ser aprovado no YouTube. Preciso da ajuda de vocês, a todas as igrejas, que tem pessoas sinceras, que precisam abandonar esse caminho de perversidade. Me ajudem nesse canal. Não estou dando bronca a ninguém, estou alertando, que Deus bota no meu coração para alertar a todos. Então, povo de Deus, façam isso. Se inscrevam no meu canal. Um feliz sábado a todos e até a próxima. A próxima aula, a próxima pregação é sobre Daniel capítulo 6, na cova dos leões, já com o Império Medos e Persas já dominando a província da Babilônia. Muito obrigado a todos e até a próxima.